Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos uma série de pequenos vídeos para falar sobre dinheiro. E nesta primeira lição nós vamos falar sobre viver como um peregrino. Acompanhe comigo a leitura lá em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler ali a partir do versículo 19. Não acumulem tesouros na terra, a traça e a ferrugem os devorarão, e os ladrões arrombarão e os roubarão. Antes, acumulem tesouros no céu. Ali a traça e a ferrugem não os devoram, e nem os ladrões arrombam e roubam. Mostrem-me seu tesouro, e eu lhes direi onde está o seu coração. Pula ali para o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Caso contrário, ou odiará o primeiro e amará o segundo, ou será leal ao primeiro e desprezará o segundo. Vocês não podem servir tanto a Deus quanto ao dinheiro. Você já pensou em um lugar bem legal que você sonha em visitar, assim? Eu tenho vontade de conhecer Santorini, aquelas ilhas gregas, aquelas casinhas branquinhas, sabe? Imagina que você está no lugar desse, no lugar dos sonhos. Você tem ali 3 dias. O que você faz? Você fica procurando uma casa para comprar e morar naquele lugar? Ou você, sabendo que vai embora dali 3 dias, desfruta cada segundo que você tiver naquele lugar? Por que eu estou falando isso? A nossa vida em relação à eternidade é muito menor do que 3 dias em uma ilha grega. É isso mesmo. Olhar para a nossa vida a partir de uma perspectiva eterna faz com que nós entendamos que somos passageiros, somos peregrinos, estamos aqui só de passagem. E a nossa experiência na Terra, a partir desta visão da eternidade, é muito diferente. Inclusive, o nosso modo de lidar com o dinheiro. Pensar como um peregrino, meus irmãos, é ir contra a cultura. O mundo, ele vê o dinheiro como um ídolo. As pessoas depositam ali a sua esperança, a sua segurança, a ideia de uma vida feliz. Sempre isso está muito relacionado à quantidade de dinheiro que nós temos. A cultura vigente tenta dizer e nos convencer o tempo todo que quanto mais coisas tivermos, melhor. Quanto maior o nosso poder de compra, mais felizes seremos, mais realizações teremos. Por quê? Porque neste mundo o sucesso é equivalente a comprar coisas. Neste mundo, o sentido da vida é como se fosse um grande negócio. Mas eu estou aqui para dizer para você, não se enganem. Apesar de nós estarmos imersos nisso, nós podemos viver a partir da ótica da eternidade. Mas eu também digo, não se enganem. Em maior ou menor grau, isso está influenciando a tua vida. E é por isso que esse texto de Jesus, ele vem e confronta muitas vezes os nossos sonhos, as nossas práticas. Jesus vem e nos ensina que nós devemos olhar para as coisas do alto. Nós devemos investir naquilo que é eterno. Nós devemos depositar nossas esperanças nele. As nossas alegrias, os nossos sonhos, aquilo que nós entendemos como plenitude é nele. A nossa sociedade diz que ser consumista é normal. Não tem problema ser consumista. A nossa sociedade diz que sacrificar a família em função de uma boa qualidade de vida é aceitável. Estou aqui para dizer para você que Jesus não concorda com isso. Quem vive em função do dinheiro perde o melhor da vida. E é por isso que em cada um dos videozinhos eu vou colocar uma lição prática. E a lição prática para você lidar com o dinheiro como um peregrino, a lição prática para você combater esse consumismo dentro de você, por incrível que pareça, é trocar o ter pelo usufruir. É isso mesmo, não é guardar. A primeira lição é gastar, mas gastar da maneira correta. O primeiro modo da gente combater o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é mandar o dinheiro embora. Não estou ficando doido. Dinheiro não foi feito para ficar parado, dinheiro foi feito para rodar. A criação toda está à nossa disposição e está para nós usufruirmos. Não tem problema você desfrutar do dinheiro. E o peregrino, ele sabe que ele não é daqui. Então ele aproveita a jornada. A principal algema de quem ama o dinheiro é fazer com que ele se sinta seguro em ter aquele dinheiro. Isso aprisiona as pessoas. Paulo vai dizer que quem vive atrás de muitas riquezas, e olha que não está falando que a pessoa é rica ou é pobre, está falando quem vive atrás disso. Tem muita gente que vive atrás disso e não tem nada. E tem gente que tem muito e continua vivendo atrás disso. Paulo vai dizer que essas pessoas que vivem atrás das riquezas, elas se tornam escravas e caem em muitas tentações e sofrimentos.
Não é difícil você encontrar alguma pessoa que trabalha, mas não vive. Vive em função daquilo. Eu preciso de mais dinheiro. Há patrimônios, meus amados, muito mais valiosos do que tijolos. Há patrimônios muito mais valiosos do que cédulas de dinheiro. Há patrimônios eternos. Muitos de nós cristãos estão cegos quando se trata de dinheiro. Lutam diariamente, em nome da família, mas perdem a família. Negligenciam princípios eternos e se consolam com presentes que o tempo destruirá. Não viva dessa forma. Não viva dessa forma. Não se engane com a ideia de que eu estou cuidando da minha família, eu estou fazendo o corre porque preciso. Cuidado, porque no final das contas, a gente não pode trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Somos peregrinos. E o peregrino sabe que a sua herança não é daqui. Ele sabe que ele pode usufruir do caminho e que o caminho vai ter um fim. Ele está apenas desfrutando. Usufruir da maneira correta, gastar o dinheiro da maneira correta, não é desvalorizar o dinheiro, é valorizá-lo da maneira correta. O dinheiro ele está aí para ser bênção. Ser bênção não é ficar acumulando. Ser bênção é tocar vidas. E você pode fazer de um tesouro terreno algo realmente valioso na eternidade. Quando esse teu dinheiro começa a tocar vidas. Coloca o dinheiro para rodar. Bora gastar dinheiro. Essa é a primeira lição que eu dou para você. E termino dizendo o que Paulo, lá em 1 Timóteo, nos ensina de uma maneira poderosa. Olha lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. Se é ganho que você quer, há muito mais do que se possa ter na piedade. É isso mesmo. Busca a piedade. Se combiná-la com contentamento. Essa palavra eu acho poderosa. Contentamento tem a mesma raiz de conteúdo. Nós somos felizes por quê? Porque temos conteúdo. O que me preenche não é uma nova compra. O que me preenche não é um novo carro, não é aquilo que o dinheiro pode comprar. O que me preenche, o que me traz contentamento é o Senhor. E Paulo continua, afinal, não trouxemos nada para o mundo e certamente não levaremos nada dele. Se tivermos roupa e comida, devemos nos satisfazer com isso. Ah, meu Deus do céu, quando Paulo fala isso confronta demais o nosso coração, é ou não é? A ideia de Paulo é muito mais conformista do que as nossas mentes capitalistas estão dispostas a aceitar. Paulo fala para a gente estar feliz no pouco e no muito, para a gente se contentar com aquilo que a gente tem. Será que você pode desfrutar e glorificar a Deus hoje por isso? Por outro lado, ele continua, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilha, nos muitos desejos tolos e perigosos que afundam as pessoas na devastação e na destruição. Vejam bem, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Algumas pessoas desejam tanto ficar ricas que abandonaram a fé e dolorosamente transpassaram a si mesma de várias maneiras. Meus amados, reflita sobre essa palavra, leia na tua casa novamente. O que eu quero concluir dizendo? Ame a vida, tenha cuidado com o dinheiro e não perca de vista a eternidade. Afinal de contas, nós estamos aqui só de passagem. O tesouro verdadeiro é Cristo. Deixa eu orar com você. Senhor, obrigado por esse tempo. A tua palavra, ela é direta. O Senhor nos avisa, o Senhor nos alerta. O dinheiro, ele é bênção quando nós lidamos com ele da maneira correta. E por isso, o meu clamor neste tempo aqui, online, é que o Senhor coloque dentro de nós um coração generoso. Um coração que ame mais as pessoas, ame mais os teus planos, ame mais a tua presença, ame mais a eternidade do que as coisas que o dinheiro pode comprar. Coloque um coração que não negligencia as coisas eternas. Coloque um coração em nós que realmente leva a sério aquilo que é eterno. Que não negocia por causa de dinheiro, por causa de acúmulo, por causa de sonhos terrenos. Que não negocia a integridade e a prioridade do teu reino. Em Mateus 6,33, o Senhor nos ensina que devemos buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas o Senhor vai cuidar de cada coisinha. Obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar desta liberdade, a verdadeira liberdade,
não é ter muito dinheiro. A verdadeira liberdade é termos o Senhor cuidando de nós. Obrigado. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço.